Eu acho que tem que arregaçar a manga pra rua, não pode ter preguiça. Não é luxo, não é iluminação, não é nada disso, é som, sabe? O gerador foi uma alternativa que a gente teve pra juntar grana pra gente conseguir gravar o disco. Já que as ofertas pra pub, casa de show era muito pequeno, não tinha tanto volume de oferta assim. O gerador pra banda independente, cara, é a melhor coisa que a banda pode fazer assim pra cara, se virar, conseguir fazer seu dinheirinho ali, saca? Fazer suas apresentações. Bandas, consigam um gerador. Mas no nosso caso mais específico, isso é muito bom porque nós somos um power trio instrumental. Ou seja, o nosso gerador, ele basicamente é para sustentar o ampli de baixo e o ampli de guitarra, né? Então isso facilita muito as coisas pra gente. E a gente vê muitos exemplos bem sucedidos aí, né, cara, pelo Brasil, né, cara. Lá no Rio tem um Beachcombers, que é uma banda de surf também, os caras tocam pelo Rio inteiro. Em São Paulo tem uns caras do Teste, né, velho, assim, que já tá. Que foi um dos primeiros a vir com essa ideia de gerador e colar com a Kombi na frente dos shows e. Tipo, explorando essa autonomia que te possibilita, né, cara, ter um gerador. Cara, a experiência de tocar na rua é muito massa. E uma parada que é massa é os dois extremos, né? É criança e velho. Normalmente é o público que mais gosta, as crianças, porque de repente a gente fica ali com a figura de super-herói, todo mundo vestido igual, de máscara, tocando uma música que eles não entendem. E a galera mais velha, tipo, lembra da época deles e tal. A gente sempre recebe bastante elogio de senhoras e tal. O instrumental, ele é uma linguagem, né? Você não precisa exatamente de um idioma, uma língua, a letra, né? Você tá ali e de repente você toca uma música que traz lembrança, levanta lembrança pra todo mundo. Então a gente tá tocando lá Milionário dos Incríveis, numa pracinha. Aí vem a velhinha lá, ô menino, isso era da minha época. Esse tipo de coisa, assim, é muito interessante. A gente começou por Taguatinga, né? Depois Guará. Eixão do Lazer. Fizemos também na Torre de TV. Deck Norte. Creio que fechamos no Laúça, né, cara? Assim. A gente, claro que foi abastecendo a turnê a Geratur, né? A turnê com o Gerador com outros eventos fechados.
Uma coisa que eu acho importante dizer, assim, e que eu acho que tem até a ver um pouco com o nome da banda, né, Os Gatunos, é que a gente rouba um pouco do tempo do cotidiano das pessoas, né? Tem um cara lá fazendo a sua caminhada, tem uma mãe brincando com o filho na praça, ou um gari varrendo, enfim, pessoas comuns fazendo suas atividades rotineiras, e aí de repente a gente vai, pega um pouquinho desse tempo, leva uma coisa nova, uma surpresa, uma música legal. Acredito que é uma característica comum de arte urbana, cultura de rua, enfim, você tá andando na rua, de repente você vê um grafite muito louco, uma pichação que te traz algum choque, algum impacto. Existem várias maneiras de fazer isso, né? Pô, o espaço é público, acho que isso é uma coisa importante de se dizer. O espaço é público, a rua tá aí pra todos fazerem o que bem entenderem, né? Tem gente vendendo comida, gente vendendo bugiganga e tem a gente fazendo o nosso som, né? Aqui em Brasília também eu sou envolvido com foda pública, né, cara, assim, que é festa de ocupação dinâmica de área pública e é um projeto que tem uma proposta semelhante de chegar nas áreas públicas da cidade, que de certa forma tá abandonada, né, cara, e tomada pelo crime, ou tá inativa ali, né, cara, e chegar e colar e fazer uma apresentação ali cultural, mesclando com cinema e tal. Cara, 3 anos atrás, Fabrício Paçoca me chamou pra tocar, e eu sou um cara que sou meio viciado em tocar, e apesar de sempre ter tocado em várias bandas ao mesmo tempo, eu sempre tive essa vontade, essa paixão mesmo de ter uma banda instrumental. Pô, eu costumo falar que a formação dos Gatunos é a coisa mais improvável que pode rolar na cidade, né, cara? Assim, que tipo, são 3 caras vindo de setores bem diferentes aqui da cena cultural da cidade, né, cara? Fabrício, pô, percorre uma área mais do rockabilly ali, né, tal. Marcelo da cena mais alternativa, eu do pós-punk, hardcore. Então, assim, foi uma coincidência incrível, né, cara, assim. No primeiro ensaio que a gente teve, assim, foi uma coisa meio mágica, assim, a gente foi na casa do Paçoca lá, nem levei bateria nada, que o pai dele toca pra caramba também, Paçoca já toca. Só cheguei, tava tudo pronto lá, peguei a baqueta, comecei a tocar, os moleques começaram a tocar, e nisso já saiu várias versões, que foram nossas primeiras versões, né? O momento inicial da banda de fazer versões e tal. A gente se chama Gatunos por esse motivo. A ideia era ser uma banda de versões que a gente roubaria pra botar dentro do nosso estilo. Então, é o repertório mais botecão possível, de Leandro e Leonardo a Sidney Magal, assim. E é legal perceber isso, essa reação da galera. A gente, por exemplo, tem gente que demora até a hora do refrão da música para conseguir realmente identificar qual é aquele tema que a gente tá tocando, sei lá, Sandra Rosa Madalena, ou Entre Tapas e Beijos, Fico Assim Sem Você, do Claudinho Bochecha. Era um sonho antigo mesmo, assim, ter uma banda de surf music, né, cara, ali, fazer um som que, tipo, influenciado por bandas tipo The Pops, Shadows, né, cara, Dick Dale, essa é o lance que a gente curte. Pô, é massa, a gente... Se o som desses caras é uma garrafa de cerveja, a gente tenta fazer pelo menos um copinho ali, então. É repertório de boteco, cara. Isso é o mais legal. A gente ganha no tapa, assim, a gente ganha pela melodia, né? Golpe baixo. Fiquei muito feliz porque a gente começou há tão pouco tempo e muita coisa já foi produzida, assim. O quanto a gente se uniu e o quanto a gente tocou já foi coisa pra caralho. Nossas namoradas são amigas em comum, né, cara? E a gente acabou se encontrando e isso facilitou esse rolê, né, cara? Assim, pá. Chegou a gravar algumas coisas, 5 versões e tal, e 2 fatos fizeram a gente desistir. Primeiro, a qualidade da gravação, da captação, ninguém ficou satisfeito.
E a outra, a questão de liberação de editora musical, enfim. A gente conversou com algumas pessoas e aí a gente, depois de um tempo, se ligou que ia ser difícil falar com o Lulu Santos pra ele autorizar, né? Ou com o Claudinho e o Bochecha, sei lá, ou com essa galera. No primeiro show da gente... o bicho correu, né? Claudinho não mesmo, né, velho? Mas era piada. Aí o autoral, por exemplo, nossa primeira apresentação já tinha um tema musical que a gente fez no dia anterior, que é o Tripa Seca. Era uma vinheta, né? Ela, sei lá, tinha 30 segundos, assim. Depois ela virou uma música mesmo e tal. Hoje em dia ela tem 1 minuto e 12. Aí, velho, em 2 meses já tinha repertório pra gravar o disco, assim. Fui buscando melodias de bandas velhas que eu tinha e tal. E, pô, sensacional, 6 datas. Conseguimos arrecadar até mais do que a gente queria pro disco, né, cara, assim. E no meio do caminho pintou o convite para participar do Erro do Fervo também, que é uma produção da Wildstone Productions, do camarada do Dead Rocks lá, né, cara, do Mark, que é o batera. E a gente, porra, um super prazer, né, cara, tá nessa coletânea aí com as bandas que é da nossa laia, assim, né, cara, tipo Ted Boy Marinos, Subterrâneos, o Caldurazo, né, cara, então, porra, tamo felizaço, assim, com o resultado tanto com os Gatunos Vão à Praia, quanto essas outras coletâneas que tem surgido. Tem um outro EP aí também pra sair, que vai vir pela Lombra Records. E tamo aí, cara. Isso é legal. A gente foi enxertando com cachês de shows particulares e, enfim, com até eventos, casa de show tradicional, mais tradicional. E finalmente a gente fez o orçamento e beleza, a conta fechava, já dava pra gravar um disco. Aí a gente, cara, conhece bastante gente que mexe nesse meio e tal. E aí a gente decidiu pelo 1234, que é o estúdio do Pedro, que namora a Isadora e tal, que tocou comigo no Dinamites e tal, a galera é muito massa. E aí a gente foi gravar. A ideia desde o início era gravar ao vivo. A gente ia tocar os 3 na mesma sala, igual se fazia nos anos 60 e tal, a gravação vazando mesmo, assim, claro, com todo cuidado técnico e tal, vazando no limite do possível, né? Basicamente, tentar trazer aquela essência, aquela ambiência mais antiga do som, tipo The Ventures e bandas da época. E ao mesmo tempo a gente trouxe aquela mistura, como o Paçoca diz, do Brasil pro Egito. Eu gravei um bocado de coisa também, conga e tal, os moleques gravaram percussão, a gente gravou palma, enfim, áudios em geral, assim, tipo, bobagem. Assim, você consegue encontrar no disco alguns temas, digamos assim, alguns estilos. A gente tem Aravari Boogie, que tem uma coisa mais country, a gente tem merengue, tem lambada. Isso traz uma mistura assim que faz que na verdade a gente consiga imprimir a nossa assinatura. E aí era olho no olho, os 3, tem 10 músicas no disco e 3 músicas foram gravadas com metrônomo porque a gente gravou num sábado, só o trio, e no dia seguinte a gente ia fazer overdub e ouvir de novo com o ouvido mais esfriado, né? E também a gravação com metrônomo porque ia ter participação dos metais. A gente teve a participação da Isadora Pina, que tocou o sax, e do Bruno Portela, que gravou o trombone.
Eu já conhecia o Marcelo e o Fabrício, não conhecia o Felipe, tímido, um rapaz tímido, mas muito gente boa. Conheci o Fabrício, que a gente tocava junto nos Dinamites, e ele sempre falava que ele queria, assim, o Gatunos ainda não existia, ele sempre falava que queria uma banda de surf music, assim, então foi muito bom ver ele concretizando, assim, esse meio que sonho dele. Paçoca eu conheço desde os tempos de escola, né, estudando na mesma escola, e a gente tinha uma banda que era o Los Torrones. Então desde aquela época a gente já sentava para fazer arranjo, para compor alguma coisa. E aí ele sempre falava que queria uns sopros mais pra frente no Gatunos, não sei o que, depois que a banda começou, né? Desde sempre ele quis fazer, desde aquela época de colégio ele sempre quis fazer, e ele tá conseguindo, massa pra caramba. Eu tive o prazer de ser convidado por ele para gravar um solo, né, de uma música, Mercedes Rodrigues, e também fazer o arranjo junto com ele, o arranjo dos metais e outras 2 músicas. E aí eles estavam para gravar um EP e o Fabrício já tinha soltado, assim, que queria, né, uns sopros, não sei o que, ele sempre foi muito amigo do Bruno também, e a gente já tava sondado, assim, né? E aí, quando foi rolar mesmo, ele falou assim, ó, vai rolar. Ele ligou e falou, vai rolar, vou fazer os arranjos com o Bruno e quero que vocês toquem. E eu fiquei super feliz, né, com o convite, eu gosto muito do Fabrício. É uma pessoa muito musical, assim, e tem ótimas ideias, as músicas são super legais. Aí nos arranjos a gente faz como a gente fazia no Torrones. A gente se junta, eu vou na casa dele, que é meio que um estúdio, tem de tudo lá, né? O cara é de família de música, então sabe como é que é. E a gente sentou, fez os arranjos dessas 2 músicas. E assim, eu particularmente gosto de fazer música com ele porque é um cara que pensa muito próximo. Nós dois, a gente quando senta para fazer alguma coisa, sai praticamente a mesma coisa assim, do que eu gostaria e do que ele gostaria, entendeu? A gente se entende bem assim nesse lado aí, é interessante pra caramba. E na gravação a gente foi gravado no 1, 2, 3, 4, que é o estúdio do meu namorado, então foi uma delícia, né? Foi super divertido, assim, sempre é com o Fabrício, né? Não tem como. Fazendo palhaçada o tempo inteiro, e foi ótimo, tá, tipo, gravando com meu namorado super à vontade, foi uma delícia. Mas, na verdade, é tudo mentira, você só me chamou porque no dia o João não podia. Beijos. E gravar com Gatunos, pô, foi uma honra o cara ter chamado e fazer essa participação aí, tanto no disco quanto em alguns shows também. Acho massa, o som é massa, me amarro demais. No estúdio, no 1, 2, 3, 4 Record Studio, que é do Pedro, né? Que namora a Isa. Então quando a gente chegou lá, já tava aquela coisa meio família. É muito massa quando você grava no estúdio que, velho, o cara é mega prestativo. Que, velho, é totalmente atencioso, assim. O cara não é aqueles caras que sabe gravar só do jeito dele. E aí, não, deixa que eu faça aqui do meu jeito. O cara teve a paciência mais que correta pra gravar a gente. Equipe foda, lugar foda. Cara, quem fez a masterização foi o Gustavo Halford, que é guitarra, não sei bem agora se ele é guitarra ou ex-guitarra do Cassino, né? Mas, pô, e é um cara que tem, tipo, um puta background, assim, de mexer com som de garagem, né, cara? Com essa pegada mais vintage e tal. E ele conseguiu extrair um som muito massa, assim, do que a gente tinha em mãos, que já tava muito bom, assim, que a gente saiu do Pedro, assim, porra, totalmente de cara, assim, com resultado, assim, bruto, né, cara? E ele conseguiu preservar aquele sentimento mais selvagem ali que a gente registrou em estúdio, saca? Então ficou sensacional, o cara foda,
hoje em dia trabalha aí pela Martelo Discos, aconselhamos o trabalho desse maluco, hein? E a gente, particularmente, os três ficaram muito contentes com o resultado do disco. Cara, vivo mesmo, um disco vivo. Você vê que, sei lá, quando eu escuto, eu lembro do dia, assim, eu acho massa. Algumas pessoas já falaram que realmente, pô, era pra soar ao vivo mesmo, porque tá parecendo um show, né, bem captado, enfim. Foi muito massa. E assim, apesar da gente ser uma banda de surf music, instrumental e falar pouco, mas assim, nunca nada é de graça, né, cara? Então a gente sempre tenta deixar essa semente, assim, de... Cara, use os lugares da sua cidade, né, cara? Saca, organize a sua banda junto com a banda dos brothers, escolhe um gerador também, faça na sua cidade também, né, cara? Então, a mensagem que a gente tenta deixar é essa aí. Uma parada que a gente percebeu, assim, e até por experiência pessoal de todos nós, assim, pô, Neguinho toca há muito tempo já e tal, e tem banda há bastante tempo, enfim. E, cara, sem luxo, sem camarim, sem aguinha no palco, sem nada disso, assim, na real, velho, a gente percebeu que a gente precisava de energia, precisava de uma tomada, sacou? E, cara, é a única coisa que a gente precisava. Eu acho que o grande problema é que nego já nasce com alma de artista, tá ligado? Isso eu acho meio palha, tem que tirar isso um pouco. É como diria o Mozini, né? Tipo, artista igual o pedreiro, velho. Meu irmão, é gerador que tem que carregar amplificador, é bateria, pô, aguentar os bebos, velho, chato. Ah, os meninos vai tocar a música do Raul hoje aí. Então, assim, pra nós caiu como uma luva, cara, assim. E apesar de que também vem com os encargos dos imprevistos, né, cara? Do gerador não funcionar, de acabar a gasolina no meio da apresentação. Então, assim, é uma constante maneira de aprender a se virar e continuar fazendo as coisas, né, cara? Sei lá, eu acho até que é um pouco do legado do punk rock e tal, que todo mundo se identifica na banda. É de fazer você mesmo. Eu acho que, de repente, a grande lição que a gente pode tirar é essa, velho. Atitude no som, atitude na vida. Eu acho que tem que arregaçar a manga pra rua, não pode ter preguiça. E, velho, não é luxo, não é iluminação, não é nada disso, é som, sabe? Pode até soar prepotente, mas, velho, é não ter preguiça. Porque todo final de semana tem show, independente de ter convite ou não. E parafraseando aí o JK, né? Já que a gente é de Brasília, quando ele fala 50 anos em 5 para construir a cidade, acho que de repente a gente poderia dizer 3 anos e 24 minutos, né? Que foram 3 anos de trabalho para 24 minutos de disco gravado e registrado e tal. Com a nossa cara, com a nossa identidade, sem forçação de barra, sem maquiagem, gravado ao vivo, pau dentro, pau fora, quem tiver o pau pequeno vai embora. E, meu irmão, foda-se que eu já tô puto nessa porra. Foda-se, fui. Porra. Pô, filho da puta, me desconcentrou, velho. Tá, você fuder. Experiência de gravar especialmente e majoritariamente ao vivo o disco, sem clique. Cara, bateria deve ser sonho tocar sem clique. Não acho não, mas sou. Overdose de Twist é o nome da música, né, que era do Torrones lá. Eu fui no Garagem, velho, no CS Garagem. Na época era Torrones, eu tocava no Torrones, era The Pro e Dynamits. Aí no show do Dynamits lá, eu comecei a dançar alucinadamente, tá ligado? E o joelho estalou, né? A música falava, overdose de twist, nunca mais eu quero ter. Overdose de twist, não queira pagar pra ver. Ontem mesmo eu tava no show de rock and roll, dançando animado e o joelho estalou. Foi overdose de twist.
E aí depois eu peguei. Aí virou o som, né? Overdose de Twist, né? Come on everybody, clock your hand, oh you looking Era até pra good. ser o nome do disco. I'm gonna né? sing my song and it won't take long. Gonna let this and go like this. Come on, let's taste these. Rainbows e amas. Sempre, né? E eu acho que humildade é um pilar, né? A gente sempre com humildade onde quer que a gente vá. Atitude no som, atitude na vida.